Michele, quando a gente vai falar sobre a medicina integrativa, a gente sabe que na medicina para o ser humano é algo que a gente já veio há muito tempo que a gente vem trazendo. Mas só que esses maus hábitos foi passado também para os nossos pets. Eu queria que você falasse sobre o que é a medicina integrativa para os nossos animais. Na verdade, Jefferson, quando a gente pensa assim em corpo, mente e espírito, a gente está falando da família multiespécie, né? E os animais hoje fazem muito mais parte da nossa família do que era antigamente. Então, os nossos hábitos, todos os nossos costumes, como nós nos relacionamos com ele intimamente, está tudo interligado. O que nós sentimos, eles também sentem, né? E a medicina integrativa, ela vem com esse olhar funcional integral. Não tem como eu olhar só aquela queixa, só algo pontual. Eu tenho que entender esse histórico, o que faz essa parte dele funcionar. Quando a gente vai falar sobre os benefícios que a gente pode trazer para os animais quando a gente vai olhar ao olhar da medicina integrativa, qual seria o principal assim que vem na sua cabeça? Respeitar a fisiologia desse animal. Quando eu entendo qual é a fisiologia dele, eu consigo perceber tudo que eu estou faltando com respeito a isso. Quando eu coloco muito, quando tem muita intervenção, quando a gente deixa, ele deixa de ser bicho para virar o filhinho, o bichinho de pelúcia. Muita limpeza, muita proteção, muita medicação, muita alimentação que não é correta. Então, tudo isso vai alterá-lo. Eu vou pegar um ponto que eu acho que é o principal quando a gente começa a medicina integrativa, que é o cerne de todo mundo, que é a nutrição. Eu queria até entender um pouquinho, e aí eu queria que você trouxesse ao olhar não só, eu me coloco aqui muito mais como um aluno do que realmente como quem está entrevistando. Ah, eu vou olhar, sempre tive cachorro a minha vida toda, desde moleque, e eu vejo que houve uma mudança muito grande. E a gente, da mesma coisa de que a gente industrializou a comida do ser humano, também industrializou a comida do pet. Vamos começar pela nutrição. O que você olha hoje em dia e você de repente acha que aquilo, cara, isso aqui é um absurdo, é o mesmo jeito, vamos dizer, multiprocessado, uma linguiça de um cachorro quente. A gente sabe que para o ser humano aquilo é horrível. O que você vê dentro da alimentação dos pets que você fala assim, poxa, pessoal, deixa eu te falar uma coisa, me conta aí o que é importante. O ponto fundamental, as pessoas falam assim, Michele, você é contra a ração? E aí eu sempre falo assim, primeira base de tudo é entender o que é a ração, né? Vamos ler esses ingredientes. O que a gente tem muito ali? A gente tem muito trigo, glúten, né? Milho. Então a gente tem um excesso de carboidrato. Então de 100% daquela ração, ela me oferece mais de 70% que é carboidrato, que é açúcar. E o que eu preciso entender com isso? Que esse animal, ele deixa de comer o que ele realmente precisa para estar inflando, ele está ali engordando, ele está aumentando, porque a gente nem controla a quantidade, a gente acredita que dar mais e oferecer mais, e tudo isso que é industrializado só está avolumando esse animal. E o que ele realmente precisa, que é comer menos, jejum, comer bem, ele não tem. Quando a gente vai falar sobre o ser humano, a gente traz muito sobre já intolerância a glúten, lactose, tem tudo isso também no Tem nosso tudo pet? isso também. E eu vou te dizer mais, Jefferson. O que está acontecendo com esses animais? A gente fala assim, tudo ele é alérgico, né? Ele é alérgico à proteína. E aí a gente coloca uma ração com proteína hidrolisada para, né, diminuir aquela potência da proteína, mas ali tem um excesso de carboidrato, um excesso de tudo isso dos farináceos, que ele não precisa. E eu não entendo que aquilo também está inflamando e está fazendo dar coceira. Glúten causa isso, libera muita histamina. Só que a gente não fala sobre isso nos animais. E quando a gente retira, a gente começa a observar que ele começa a desinflamar. E não é só a parte da coceira, é perceptível em tudo nele.
E aí a gente vai para a soma novamente. Eu sei que o alimento tem uma parte importante, mas vamos dizer, as pessoas estão muito mais hoje em dia acostumadas também a ter o seu pet dentro de casa, que não sai para nada, que ele tá ali, só faz cocô ali naquele local dele, que faz o xixi. Ele não vê, o pet não vê a luz do sol, ele não caminha, não faz nada. O quanto isso faz mal para o nosso animal? É exatamente quando a gente volta para a fisiologia do animal para a gente entender. O que ele precisa de menos intervenção e mais? Ele precisa de movimento, ele precisa de músculo, ele precisa de atividade física, ele precisa entender que ele libera o cortisol de manhã e a histamina à noite, então ele precisa de atividade durante o dia e descanso à noite. Eu sempre falo que no mínimo, para a gente dizer que é uma atividade física, ele desce para fazer o cocô e o xixi, mas ele precisa de pelo menos 15 minutos ali, ele precisa pisar na terra, cheirar. Não gosto porque é sujo, é contaminado. Eu falo, ele é bicho, ele precisa. Eu não gosto do cheiro. E aí a indústria vem e coloca todos esses perfumes e tudo que tira o cheiro do bicho para ficar agradável ao nosso gosto. Então tudo isso vai cada vez mais prejudicando assim, lentamente, que é o que a gente chama de doença subclínica. Eu não estou vendo, ela é silenciosa. Não aparece que ele está doente. Eu vendo o seu Instagram, vendo o seu site, tem coisas que eu fui aprendendo com você. Eu vi também que quando a gente vai estar falando sobre uma medicina integrativa do nosso pet, também vai ter fisioterapia, também vai ter acupuntura. Fala um pouquinho mais sobre isso. Olha o que é interessante. Quando surgiu a palavra medicina integrativa, ficou como um divisor, que não era considerado dentro da medicina veterinária, era algo à parte, complementar, né? E antigamente chamavam de medicina alternativa. O animal não tem mais jeito, não consegue mais tratar aqui, então joga para medicina alternativa para fazer paliativo. Isso não existe, tá? Na verdade, essa medicina complementar, que são as terapias, deveriam entrar lá no começo do tratamento. Eu tenho aqui um paciente oncológico, já vamos entrar com uma medicina integrativa, um cannabis, uma acupuntura, vamos melhorar uma dietoterapia voltada para a necessidade dele, né, de um paciente oncológico ou qualquer outra doença. Quando a gente trabalha em conjunto, é totalmente diferente. Então a gente vem oferecer aquilo que ele precisa. Ele precisa da medicina tradicional chinesa, moxa, acupuntura, dietoterapia, fitoterapia chinesa, isso vai melhorar. A gente tem que entender que tudo é energia, né? O nosso corpo é energia vital. A gente precisa disso. Então não é à parte, é junto. Então todas essas terapias, elas recarregam a bateria, né? Elas estão ali retirando aquilo de excesso, aquilo de desagradável e colocando coisas boas para dar esse estímulo. Vou trazer uma coisa aqui, a primeira briga que eu vou comprar aqui, pode ter haters, quando a gente vai falar sobre sentimento, tá? Eu sempre tive cachorro, como eu falei pra você, nada contra quem tem gato, mas o meu amor, sempre minha paixão sempre foi essa. E eu sempre tive uma ligação muito grande. Então, assim, eu tinha uma Doberman que é interessante quando a gente vai falar sobre isso. Se eu chegava em casa bem, ela sentia, ela vinha brincar. Se eu chegava em casa que eu não estava bem, ela vinha pro meu pé, deitava, e às vezes eu deitava no chão para a gente deitar junto. E quando a gente fala da medicina integrativa, e os sentimentos dos animais? Como é que você traz isso na sua medicina integrativa? É exatamente isso que você falou. E eu te pergunto, quando você deitava com ela e ela te acalentava, você se sentia melhor depois? Com certeza. Porque eles são drenadores de energia. Então você chega com aquela energia em casa, pesada, densa, uma mente acelerada, um coração que não está muito legal, eles estão ali, eles são para-raios. Então assim, por isso que a gente fala corpo, mente e espírito. Então assim, só quem acredita para compreender que nós somos cercados de energia, né, de companhias, então nós chegamos em casa com tudo aquilo que a gente vem, com essa densidade, eles estão ali, puros e limpos para te receber. E pegam tudo isso que você trouxe para eles.
E aí você fica leve. Quando você vê o bichinho tá ali, meio murchinho, vem um vômito, vem uma diarreia, vem um sono ruim, é muito agitado, fica irritado. E eu sempre gosto de perguntar nas consultas com quem ele é mais apegado da casa. E eu sempre gosto de saber as doenças que tiveram em casa. Ah, minha mãe teve câncer. Ah, o meu pai é assim. E a gente vai linkando para entender, porque ele vai pegando de todo mundo. E isso é muito verdade quando a gente fala assim, ah, o teu gênio tá aí, explica muito como que esse cachorro é. E é verdade.